Caio, qual a sua leitura sobre obedecer às nossas autoridades de Romanos 13? A minha leitura? Qual a sua leitura? Primeiro, Como você pensa? aquele é um conselho circunscrito ao que estava acontecendo nos dias de Paulo, né? Paulo estava vivo nos dias de Tibério, nos dias de Cláudio, nos dias de Nero. Então, essas eram as autoridades. Mas ele não está dando um conselho em relação a qualquer daquelas figuras. A palavra que ele usa é a palavra que designa a autoridade, exousia, que significa uma autoridade constituída para a manutenção da ordem. Então ele está supondo uma autoridade boa, justa, porque ele diz: faze o bem e dela tu terás louvor. Faze o mal e dela tu terás espada. Naquele tempo era espada, e a espada significava todo tipo de sentença até a capital, o que é uma coisa que, graças a Deus, a sociedade evoluiu para acabar. E nós obedecemos à autoridade que cumpre a Constituição. No nosso caso, que graças a Deus não somos monarquistas, nem imperialistas, esses são regimes perversos do passado. Tem um único exemplo assim genuíno de uma monarquia que manteve-se monarquia, mas transferiu o poder para o povo e para a democracia. O melhor exemplo, eu diria, é um dos únicos que contam com grande simpatia do seu povo e universal, é a coroa britânica, porque ela viu que ia rodar, como aconteceu com Luís XV, Luís XVI, como aconteceu na França, com os reis da França, na Revolução Francesa, iriam rodar. A República ia ser instituída sem monarquia. E eles, muito, muito mais sensíveis, também não queriam esfacelar a Igreja da Inglaterra, que é a Igreja Anglicana, que tem na Rainha da Inglaterra praticamente o seu Papa não funcional, porque é o arcebispo de Canterbury, que tem essa função tipo semi-papal, porque nada é tão papal no anglicanismo quanto é, por exemplo, nas outras igrejas e nos outros patriarcados católicos e cristãos espalhados pela terra. Então, fora isso, o mundo inteiro foi evoluindo, porque não dava para a gente chegar a um nível de consciência mais elevada, ainda dirigidos por Putins, que são autocratas tiranos que determinam até onde as coisas vão ou não vão, que proíbe informação, que ataca quando quer, que mata quem quer, que não tem ninguém para dar qualquer explicação, que reina sozinho. Isso aí é um diabo ungido com autoridades de Estado e de autocracia. Nós não queremos isso. Nós fomos livres disso. Começamos a ser livres disso quando a reforma protestante aconteceu. Começaram a surgir as primeiras fragmentações de reinos e principados poderosos, começou a haver mudança nas sociedades feudais, começou a haver alteração na própria Inglaterra, que começou a ter uma monarquia mais dialogal, que estabeleceu um parlamento, que foi criando a divisão de poderes. Os reis foram tendo que
responder ao parlamento e, depois de um tempo, tinham que simplesmente exercer um papel apenas formal no parlamento, porque era o parlamento escolhido pelo povo quem dava as cartas da governança. Aí, com o surgimento dos Estados Unidos da América e com os conflitos que houve entre o grupo do norte e leste dos Estados Unidos contra a coroa britânica, e venceram os britânicos, então se estabelece a República Americana, começam as sementes da democracia no Ocidente a crescer a partir dos Estados Unidos, que foi se tornando um país grande, na maioria das vezes por aquisição, comprou a Califórnia toda, comprou o Arizona, comprou Washington na região oeste, comprou depois de um tempo o Alasca, o Texas, boa parte dele foi comprado, teve uma outra parte que foi numa guerra meio fajuta e que acabou rápido, virou uma grande nação, teve a guerra da secessão por causa da escravatura, o sul era escravagista e o norte era abolicionista. Então entraram em conflito norte e sul, foi uma guerra nojenta, sanguinolenta, miserável, sob um dos temas e bandeiras mais iníquos que tinham a ver com a negritude e com a escravidão. Que coisa mais nojenta para o coração de qualquer um que quisesse ser humano pleno. E com isso se estabeleceu, a democracia já estava presente, mas ela se consolidou após esse conflito, com a união de todo o país, ela foi se consolidando. O racismo continuou, apesar da abolição da escravatura, mas pessoas de coragem se levantaram, e o maior símbolo delas é Martin Luther King, mas ele não esteve sozinho. Muita gente antes, muita gente depois, muita gente não negra, não preta, não black, nos Estados Unidos, muita gente branca se levantou contra também. Alguns eram proprietários de escravos que deixaram de ser, outros nunca foram, e houve uma mudança nos Estados Unidos bem gradual, especialmente século XIX, início do século XX, e eu diria que uma das figuras fundamentais nessa solidificação de direitos humanos, entre outras coisas, em meio às mulheres, por exemplo, foi a Eleanor Roosevelt, que levantou bandeiras que são bandeiras de uma atualidade extraordinária. Ela fez isso um tanto sozinha naquela época, mas como era mulher do presidente, foi bastante vista, ouvida, teve repercussão. A Europa se adiantou numa quantidade enorme de democratizações e espaço para as minorias nas formações dos governos democráticos. Os Estados Unidos prosseguiram e, durante muito tempo, até o Trump chegar, foi uma democracia que, com todos os pecados, era uma democracia exemplar. Com todos os erros, nada é perfeito. O Trump é que quis dar um golpe de Estado e violar o Capitólio. Aquilo tudo foi sério pra caramba. Como aqui, o Recruta Zero daqui da gente tentou fazer, mas ninguém foi, nem o Exército apareceu, nem o Jipe e o Cabo vieram para o negócio. Ele acabou contando só com Silas Malafaia e uns pastores ali na Paulista, mas não deu em nada, graças a Deus. Então, a quem a gente obedece? Aqui, rei, nós não temos rei. A gente tem no presidente da República a nossa referência de obediência? Não. Presidente da República, tanto quanto o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, esses três poderes, que são poderes de governança,
são poderes de atribuição para a manutenção da governança, estão submetidos a uma realeza, que é a Constituição. Então, Bolsonaro é escravo da Constituição. Quando ele disse do primeiro ano do governo dele, eu faço o que eu quero, a Constituição sou eu. Só um asno diria o negócio dele. Ele pode ser preso num país sério. Ele já teria sido impeachado umas 20 vezes. É que aqui ele conseguiu. Tem muitos erros na nossa Constituição, pelo menos 3 que deveriam ser eliminados. Número 1, o chefe da PGR, Procurador-Geral da República, que hoje é o Aras, nunca deveria ser indicado pelo presidente da República, ele deveria ser indicado pelo próprio órgão de Estado, que é a Procuradoria-Geral da República, que não é um órgão de governo. Deveria eclodir de uma eleição interna. Pronto. Número 2, os ministros do Supremo Tribunal Federal tinham que surgir de meritocracia numa escolha interna. Dentre os juízes habilitados para serem eleitos para aquelas funções mais elevadas do Superior Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal. Tinha que eclodir assim, e não por indicação de um presidente que pode barrar agora tudo que de errado ele faz com um PGR vendido para ele, comprado, venal nas suas decisões e botando, indicando, como os outros fizeram. Vou botar, aproveitar e vou ter 2 que devem vagar, vou botar 2 lá, que é para eu ter maioria. Isso é uma vergonha, isso destrói a democracia. Esses poderes de Estado tinham que ser absolutamente autônomos, assim como todos os outros poderes vinculados às Forças Armadas. Não deveriam ter qualquer tipo de ingerência democrática, de ingerência na governança, não na democracia. Eles são filhos da democracia. Como também não deveriam poder assumir nenhum poder de governança executivo ou em qualquer outro dos 3 poderes sem antes renunciarem das suas posições efetivas nas Forças Armadas. A meu ver, esses 3 grandes erros estão na Constituição, para serem corrigidos por emendas. No mais, a Constituição brasileira é uma das melhores do planeta Terra. Melhor do que a americana, melhor do que muitas. Contemplam perspectivas de direitos humanos, de favorecimentos de minorias sociais, de proteções indígenas, de meio ambiente, de muita coisa. Ela foi feita em 88 por gente muito boa. Antes disso, a gente teve os notáveis, a Comissão dos Notáveis, da qual o meu amigo Guilhermino Cunha e vários outros amigos fizeram parte, que deram uma pré-redigida nos princípios constitucionais e que serviram de pequeno esqueleto para a estrutura que ganhou carne, tendões, corpo, fisionomia no Congresso Constituinte que promulgou a Constituição em 88. Esse é o rei, essa é a autoridade brasileira de Romanos 13. A atualização de Romanos 13 já foi feita há muito tempo na Inglaterra. Na Inglaterra, antes, o que se dizia era rex lex. O rei é a lei. Quando começaram as transformações e o rei foi entrando num lugar de relativização e a população foi ganhando poder democrático, que foi o que evitou na Inglaterra uma revolução francesa, estilo Revolução Francesa, uma revolução inglesa com um banho de sangue,
foi essa sensibilidade da coroa para ir permitindo que algumas pessoas de influência fossem crescendo, aconselhando e dizendo: dá para manter a coroa desde que a coroa se humanize e entregue o poder ao povo. E aí o que é que se constituiu? Não era mais Rex Lex. Agora era, na realidade, era Lex Rex. A lei passava a ser o rei. Era a lei que era o rei, não era mais o rei que era a lei. O próprio rei estava sob a lei. A lei era a realeza. Na democracia, a lei continua sendo a realeza. Que lei é essa? A lei suprema. Que não é a lei penal, não é essa. Essas outras têm a sua vinculação à lei superior, que é a da Constituição do Brasil. O rei do Brasil foi promulgado e ungido em 1988 e se chama Constituição Nacional. Esse é o rei do Brasil. É a esse rei que a gente obedece. Agora, lá no tempo de Paulo, de João, onde só tinha tirano, aquele era um conselho circunstancial que Paulo deu da melhor maneira que ele pôde, dizendo a exousia, a autoridade, que é um conceito, não é uma pessoa. Essa autoridade estabelecida a gente deve obedecer, porque ela está estabelecida e, teoricamente, o ministério dela, o serviço dela, ministério significa serviço, o serviço dela é manter a lei e a ordem, para a gente não se caotizar. Embora nada caotizasse mais o mundo de então do que o Império Romano, que era cheio de loucos e deixou de ser uma república com alguma expressão popular, e logo depois de Júlio César, que se transformou num tirano, num imperador, se transformou numa sucessão de imperadores enlouquecidos pelos seus caprichos, porque o Senado mesmo já não valia mais nada, a ponto de que o próprio Calígula colocou um cavalo seu para ser senador de Roma, para você ver o valor que se dava às instituições e que se dá às instituições em todo tipo de governança autocrática ou tirânica ou dessa natureza perversa, que eu não preciso explicitar, vocês conhecem. Então, Romanos 13, quem é Romanos 13 hoje é a Constituição do Brasil. Não é o presidente, não é o Supremo Tribunal, não é a Casa Legislativa. Esses têm que trabalhar em coerência com o espírito da Constituição. Até para mudar a Constituição numa emenda, tem que ser de acordo com a Constituição que se possa mudar a Constituição. Não dá para chegar lá e inventar algo anticonstitucional para mudar a Constituição. Por isso não se pode ser antidemocrático se elegendo através do regime democrático para tentar dar um golpe na democracia. Isso é um subterfúgio. E qualquer um que faça assim deveria ser impedido de concorrer a eleições que só são válidas para quem crê em liberdades coletivas e individuais conforme o padrão estabelecido na Constituição. Agora, os evangélicos querem continuar pensando que a autoridade de Romanos 13 é o presidente da República. E não é, não. Isso acabou há muitos anos, minha gente, há muitos anos. É só a ignorância suprema que faz lá um pastor, coitado, que não quero dizer nada dele, não, de qualquer que seja, a maioria é muito ignorante, ou nem é ignorante, tem alguns até que são formados em direito, mas é conveniente dizerem para o povo da igreja
que a autoridade suprema é o presidente, porque aí ele faz um conluio com o presidente e dita as cartas. E aí regimenta aqueles votos para votarem em quem ele quer. Na Constituição, a gente não arregimenta ninguém para votar na Constituição, porque ela já está estabelecida. Então, ela não permite a barganha, já está feito, já é. Então, essa é a verdade. O resto... E é tão simples entender isso, é tão bobo. Mas o pessoal cria um problema danado. Eu tive até que escrever um livro que está esgotado há muitos anos. No tempo do impeachment do Collor, os evangélicos inteiros, todos, eram contra o impeachment do Collor. E o cara, coitado, meteu o pé na jaca, ele e a mulher dele, o PC Farias e aquela turma toda, Roberto Jefferson, aquela tropa de choque. Era o pior da política brasileira que se uniu. E a corrupção foi ficando assim explícita, natural, brincadeira. Depois até o irmão dele não aguentou, todo mundo veio a público e falou. Acabou em assassinato, em morte. Foi uma coisa horrenda, e muita morte. Mas os evangélicos eram pró aquilo ali, pró-Collor de qualquer maneira. E aí, quando veio o impeachment, eu presidi a Associação Evangélica Brasileira, nós fomos o terceiro grupo a pedir o impeachment dele. Foi a OAB, Associação Brasileira de Imprensa, ABI, e a EVB. Depois é que veio a CNBB, mas nós pedimos logo. Aí os evangélicos, com aquela história, eu tive que escrever um livro. Em uma semana, um livro de umas 200 páginas, eu sentei, fui para o grego, peguei todas as expressões referentes a poder, fiz exegese delas todas, mostrei os contextos e escrevi um livro chamado A Bíblia e o Impeachment. E que concluiu com essa simplicidade com a qual eu apresentei esse princípio para vocês, porque não dá para ser mais simples do que isso para entender. Tá bom? E aí, Braulio? Braulio? Tô aqui. É que eu tava procurando aqui a Bíblia e o impeachment. Será que tem no portal aqui para mostrar? Não tem não. Já caiu não o livro, tem, já parou. Não, ele expirou há muitos anos e para eu republicá-lo, eu teria que fazer uma limpeza grande, tirar todo aquele contexto do impeachment do Collor, ter uma introdução longa, explicando para o povo evangélico. Eu era presidente de 65% do grupo evangélico, explicando não sei o quê e tal. Depois é que entrava na Bíblia, na exegese de textos. Primeiro eu mostrei como no Velho Testamento era diferente, aí veio chegando aqui, aí vem para o Novo, até que fui para o Apocalipse. O Apocalipse 13 diz que a autoridade política era a besta, para você ter uma ideia. Paulo estava querendo dizer, olha, o princípio é esse, mas a gente vive no mundo real, e nesse mundo aqui, os romanos dão as cartas. E pular de cabeça contra os romanos é pular de cabeça na ponta da espada. Na ponta da espada. Então, se preservem. Se preservem. É o que ele está dizendo. Assumindo que poderia haver um magistrado melhor aqui ou ali, uma autoridade boa aqui ou ali, e se for boa, nem discuta com ela. Agora, se for má e te pedir uma coisa ruim, morra, mas não obedeça. Foi por isso que os apóstolos todos morreram de morte violenta, porque se demandou deles que eles confessassem a César como autoridade, como senhor, como déspota, como curios, como senhor soberano. E eles disseram, Senhor é só Jesus. É o Senhor dos senhores. O Apocalipse é um livro político, embora ele esteja falando de profecias e outras coisas, mas ele é eminentemente político, porque ele começa dizendo que Jesus é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. No Império Romano, nos dias de Domiciano.
que matava crente, que odiava crente. Então, todo mundo que disse não para o Império Romano são esses que a gente chama de os mártires. Morreram por quê? Por desobediência civil, por não obediência ao rei, à autoridade, ao imperador. Foi o sangue desses caras que trouxeram o evangelho até nós. Para agora ficar esse bando de pastor, me desculpem, não estou querendo ofender ninguém, nem o seu ouvido pudico. Esse bando de pastor de calça riada, de cueca baixada de 4, dando a bunda para o governo federal. Eita. E fazendo os piores negócios só para ter uma graninha aqui, botar outra ali, ganhar um canal de televisão digital, uma rádio no interior, as moedas de troca que eles sempre tiveram, a autoridade sobre o prefeito, porque o presidente diz, olha, prefeito, quer dinheiro? Vai falar com o pastor fulano de tal. Aí o pastor diz para a igreja, o prefeito só recebe dinheiro da minha mão. Aí a igreja diz, aleluia, glória a Deus, isso é que é governo bom, nosso pastor é o segundo homem na cidade, o prefeito é o primeiro homem na cidade, o prefeito vem pedir ajuda a ele, porque ele tem acesso direto à presidência, isso é que é governo de Deus, e a maior corrupção. Mas o pessoal não sabe distinguir entre a mão direita e a mão esquerda. E vão fazendo barbaridades. Vão tirando a calça, baixando a cueca. E o tarugo vai entrando. E a vergonha, em quem tem vergonha na cara, vai ficando enorme. Eu sei que vai ter gente que vai desconsiderar toda a pureza de que eu falei só porque eu falei em ficar de 4 para o governo federal. Isso, e tarugo, verdade, ele falou tarugo. E o tarugão, o cacetete do Cosme Damião, introduzido no Novembro Azul. Isso, Caio Fábio. Do governo federal. O cacetete do Cosme Damião, é isso mesmo. Damião. É, o chaveiro do Kid Bengala, entendeu? O Kid Bengala. O chaveirinho do Kid Bengala. Eu estou bem acompanhado. Quem conhece hebraico, se lê Ezequiel, capítulo 16, do capítulo 16 ao capítulo 23, 24, no hebraico, cara, o que eu falo aqui é coisa de criança. É, né? É. Os caras sentam a pua, Caio Fábio. O Ezequiel? É. Ezequiel diz, vocês gostam de pau de egípcio, porque é um cacete maior do que o de um cavalo, suas éguas no cio. Israel e suas mulheres gostam de coisa grande. Aí vai descrevendo, e é tanta palavra pesada que ninguém teve coragem de traduzir. E olha, se você perguntar, o profeta Ezequiel é inspirado por Deus? Todo mundo vai dizer que é, mas não tem coragem de traduzir ao pé da letra, Ezequiel. Pelo menos, se traduzir... Fazer censura à inspiração de Deus no profeta Ezequiel, que sabe, não, isso aqui não, é muito para a nossa cabeça. E aí... Então os caras amenizaram... uma coisa muito mais leve, você... amenizam tudo. Não, os caras da tradução amenizaram, cara. Amenizaram. O profeta Ezequiel todinho. Do capítulo 16 ao 23, um bom exegeta sabe do que eu estou falando. Tem um filtrozinho aí. Tem. Os melhores conhecedores da Bíblia sabem disso. É isso aí. E toda vez que eu falo alguma coisa aqui que vem gente reclamar, eu tenho amigos por aí que entram lá e dizem, cara, vai ler Ezequiel no hebraico que você vai ver que o Caio é um sujeito pudico, doce, manso e puro. Em tudo que ele diz. Para vocês é que não sabem de nada.